Olá, boa noite a todos. Estou aqui para fazer mais uma conferência, para compartilhar mais um tema com os senhores. O tema número 30 do temário de 50 conferências. Para os que não me conhecem, meu nome é Pedro e sou instrutor deste curso. Desculpem que a garganta não está 100%. Então, este ensinamento é antiquíssimo e foi develado novamente no ano de 1950 pelo venerável mestre Samael e foi reorganizado pelo venerável mestre Rabolu já nos anos 80 e 90 até o ano 2000. Então, este curso tem um temário organizado de forma que se nós praticar o que se ensina nestas conferências, se desperta a consciência. Esse é o objetivo da nossa existência, despertar a consciência. Então, o tema a propósito, método para despertar a consciência. As duas consciências, objetiva e subjetiva. Então, o ser humano, nós todos, temos 97% da nossa consciência aprisionada nos defeitos psicológicos e temos 3% de essência livre. Esses 3% não são aprisionáveis. Quer dizer, eles nunca vão ser aprisionados. O pior delinquente, o pior assassino, tem esses 3% livre. O que acontece é que está muito ativo, muito desenvolvido esse 97%, essa consciência subjetiva. Então, é o que predomina num delinquente. Porém, esses 3% são sagrados e não são aprisionáveis. Então, o objetivo é tornar esses 3% que estão adormecidos, despertar a consciência desses 3% e liberar essa essência que está enfrascada nos defeitos psicológicos, esses 97%. Então, quando uma criança nasce, quando nós nascemos, quando a nossa mãe nos deu à luz, nós trouxemos esses 3% de consciência livre e desperto. E os 97% estão fora da nossa psique, estão separados. E o que está em ação, ativo dentro de nós, dentro de uma criança, de um recém-nascido, são apenas os 3%. E é isso que torna uma criança bela, atraente. Todos querem pegar, todos querem ver. Quando nasce uma criança, as pessoas querem ir conhecer a criança e todos dizem que lindo, que bonito, que maravilhoso.
realmente é linda, é bonita, é maravilhosa, porque esse conjunto de defeitos psicológicos não estão incorporados na criança, eles estão fora. Eles são nossos, que nós trouxemos já de outra existência, que estavam quando nós não tínhamos corpo físico. Essa essência, os 3% e esses 97% estavam na quinta dimensão, aguardando para quando nascer. Então, quando nasce, nós entra em nós apenas os 3% com a primeira inalação. Quando o recém-nascido inala e chora pela primeira vez, é quando essa essência, esses 3%, ingressam na criança. E os 97% continuam fora, até que se forme a personalidade, para que eles possam então entrar e assumir já esse corpo, esse veículo. Então, aos poucos, a criança vai mudando o seu comportamento, conforme vai formando a personalidade. A criança vai incorporando esses defeitos psicológicos e o seu comportamento vai mudando. E as pessoas, a maioria, não compreende por que uma criança tão dócil que era está se tornando agressiva, violenta. Então, quando a criança, o recém-nascido, ele chora, ele fica nervoso, é porque esses 97% estão rondando o corpo físico para entrar, para se incorporar. Porém, como não tem a personalidade formada, eles não conseguem ingressar. Porém, a criança, o recém-nascido, que tem esses 3% de essência livre e desperta, vê, ele é clarividente e ele vê esses monstros, porque realmente os defeitos são monstros, têm aparência muito feia, e a criança vê e chora. E a mãe acha que a criança tem fome, tem sede, está com dor de ouvido, está com dor de barriga. E na verdade o que acontece é que a criança vê essa legião rondando e desperta assustada, desperta chorando. E a causa é a visão que ela tem da legião que está rondando. Então, quando se forma a personalidade, que a criança já está no estado pré-adolescência, ela já formou a personalidade e esses defeitos entram e a criança muda de comportamento, vai mudando de comportamento gradativamente. E quando se forma totalmente a personalidade, todos esses eus incorporam e a criança já não é mais aquela. Então a personalidade vai se desenvolvendo com o passar do tempo, com
o que se aprende, com o que se vai adquirindo algum conhecimento, a personalidade vai se desenvolvendo e com o tempo essa personalidade está bastante desenvolvida e nos torna feios. E é isso que nos torna feios, os defeitos psicológicos. Então, o trabalho que nós temos que fazer é tornar essa consciência objetiva, tornar despertar esses 3% que adormeceram com a formação da personalidade e o ingresso daquela legião. Esses 3% adormecem e a criança então vai perdendo aquela beleza que antes tinha. Então, o nosso trabalho é tornar esses 3% despertos, despertar esses 3% e desenfrascar esses 97% da nossa essência, liberar do aprisionamento, porque estão aprisionados pelo ego, pelos defeitos psicológicos, pela legião, eles estão aprisionados. Então é preciso liberar, primeiro liberar, para que essa consciência desperte. Então, primeiro temos que despertar esses 3%. E são esses 3% que vão fazer o trabalho, porque nesses 3% está o nosso ser. São 3 átomos. São 3 átomos. Um átomo do Pai, um do Filho, um do Pai e outro do Espírito Santo. Então vai conformar os 3%. Então esses 3% que são ininfrascáveis sabem todo o trabalho que temos que fazer, conhecem o caminho, porém não se faz porque nós estamos adormecidos. O ser humano, nós estamos adormecidos. Toda a humanidade está adormecida. Se nós tivéssemos esses 3% despertos, já quase que 100% dos problemas, dos conflitos, seriam impossíveis. Porém, como estamos adormecidos e com a atitude, a ação dessa legião, nos torna complicados. E é desses 97% que surge todo o conflito. Daqui saem os conflitos entre pais e filhos, marido e mulher, vizinho e vizinho, colega de trabalho, colegas de aula. Destes 97% sai todo tipo de conflito. As guerras surgem daqui. Jamais existiria guerra se nós não tivéssemos essa legião, se nós não tivéssemos esses demônios vermelhos de Sete na nossa psique. As guerras seriam impossíveis. Seria impossível que a essência buscasse guerra. Jamais. A essência, o que quer é despertar.
quer praticar o amor. Jamais a essência tem interesse em guerras. Então, todas as guerras, todos os conflitos, todos os desentendimentos surgem daqui, nascem dessa psique negra. E a solução é eliminar esses defeitos. A solução para as guerras não são acordos, não são tratados, combinações, respeito, resolver que não vai mais fazer guerra. A guerra está no nosso interior, no interior de cada ser humano que vive na face da terra. Está a guerra, está a causa da guerra, a causa do conflito, a causa da inimizade, da competição, do engano. Está no nosso interior. E seria impossível terminar com a guerra fora, se nós não terminamos com a causa da guerra, que está no nosso interior, que está no interior de todo ser humano que vive, está no interior de todo governante, de todo político, de todo comerciante, de todas as pessoas. Está essa legião. Se nós não percebemos, é porque não se tem esses 3% despertos. Porque quem vai ver, quem vai fazer o trabalho são os 3%. Então esses 3% é que vão auto-observar, vai auto-observar esses 97%. Vai observar o que acontece em cada um dos nossos centros. O que acontece nos nossos pensamentos. Que tipo de pensamento nós pairam em nossa mente. Então quem vai observar são os 3%. Não é o defeito que vai observar. O que deve observar é a essência. A essência pode observar e eliminar o que não está correto, o que não está bem. Então, ao eliminar o defeito, libera a consciência, libera a essência. Então, quanto maior quantidade de essência liberada, maior quantidade de defeito destruído. Ou quanto maior a quantidade de defeito destruído, maior será a porcentagem de essência liberada. E essa essência que vai sendo liberada, vai se somando aos 3% e vai fortalecendo, vai já colaborando com o trabalho de autoobservação, o trabalho de morte psicológica. Então, o que nós temos que fazer são o trabalho que nós vamos ter que fazer é primeiro tornar esses 3% que se adormeceram com a criação da personalidade, torná-lo consciente, despertar esses 3%. E o segundo trabalho é eliminar esses defeitos psicológicos através da morte psicológica,
da autoobservação, eliminar esses defeitos e então despertar a consciência. E para fazer isso, nós precisamos então fazer um trabalho com aqueles 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores para a revolução da consciência são o nascimento. O nascimento é sexual. Trabalhar com as energias sexuais de forma positiva, de forma superior, sem fornicação. Praticar o suprassexo. Praticar o sexo superior. Que se pratica com uma única companheira ou companheiro, é lógico que é necessário 2 polos, é preciso a união de 2 polos, um polo positivo com um negativo, ou seja, um homem com uma mulher. Não há outra forma para praticar o nascimento espiritual. Esse nascimento está referido na Bíblia, nas Escrituras, porém não está completamente explícito. Então, é praticar o suprassexo. O suprassexo é a prática sexual sem o derrame das energias sexuais. Cada vez que se derrama a energia sexual, se criam novos defeitos psicológicos e se robustecem aqueles que se já têm. Então, nos disseram que o homem, o ser humano, foi expulso do paraíso porque fornicou. Então, para voltar ao paraíso, é necessário deixar de fornicar. A mesma porta que saímos será a mesma porta de retorno. Então, saímos pela porta do sexo e vamos retornar pela porta do sexo. Então, é a prática sexual sem ejaculação do sêmen, sem chegar ao orgasmo na mulher. E sim transmutar essa energia sexual, transmutar através dos cordões de Ida e Pingalá. E então, ao transmutar, desperta um fogo na coluna vertebral e sobe pelo canal central da coluna vertebral, quando não se derrama as energias. Quando se derrama, desenvolve a cauda de Satã, ou o órgão pundartiguador. Então, a prática, o primeiro fator é o nascimento, que é o primeiro, então. O primeiro fator é o nascimento, é a prática sexual sem fornicação. O segundo é a morte psicológica. Morte psicológica. Ou seja, eliminar os defeitos psicológicos. Negar a si mesmo, negar a nós mesmos. E se nega quando nós colocarmos esses 3% ativos, despertar esses 3% e colocar eles a auto-observar, a observar o que acontece no nosso interior, o que acontece nos nossos centros, o que acontece na nossa mente,
que nós ficamos maquinando, o que estamos pensando. Então, cada pensamento tem a origem em um defeito psicológico, um ou outro. Não há um pensamento que surja da essência. A essência não precisa pensar. A essência é a atuação do nosso ser. E o nosso ser, o nosso Pai, não precisa pensar. Ele age sem dúvida, sem pensar, espontaneamente, sem demora, é intuitivo. Então, todo pensamento tem origem em um defeito psicológico. Se nós estamos preocupados com alguma coisa, estamos preocupados, quem sabe, com alguma conta a pagar, que daqui a alguns dias, amanhã ou depois, teremos que pagar. Essa preocupação surge de um defeito psicológico. Então, precisamos então observar esse pensamento, se dar conta que está sendo usado, que a nossa máquina humana está sendo usada por um defeito, e pedir à nossa Mãe Divina, que é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é a própria energia sexual. Então, é essa a nossa Mãe Divina que vai eliminar o defeito psicológico. Porém, eu preciso compreender o defeito, eu preciso aceitar que há um defeito. E para compreender, eu tenho que observar. Eu tenho que me dividir em dois. Em observador, que é a essência, esses 3%, o observador e o observado. O observado é os 97%. É a outra parte. É a nossa psique negra. Observar é não permitir nos envolver, manter isso afastado, como destacado de nós, e refletir sobre esse funcionamento, sobre esse pensamento, por exemplo. E ao nos dar conta desse pensamento, já nós sabemos que esse pensamento não tem origem na essência, e sim em um defeito psicológico. Então, devemos pedir à nossa Mãe Divina que elimine essa preocupação, que elimine esse defeito. Então, quando nós compreendemos e pedimos que elimine, a Mãe Divina vai eliminar esse defeito e vai liberar aquela porcentagem, aquela chispa, aquela pequena porcentagem que seja, que está aprisionada nesse defeito, nessa preocupação. Precisamos observar o nosso centro motor, o que nós falamos, o que nós dizemos, o que nós fazemos. Precisamos observar. Se nós temos vontade, desejo de dizer alguma coisa, temos que antes frear um pouco e fazer uma reflexão rápida. Se isso que nós vamos dizer é bom, é útil, e se vai ajudar, vai fazer bem a quem escute. Então, e só quando isso for
aprovado pelos três aspectos, que é verdade. Se o que eu vou dizer é verdade, se o que eu vou dizer é útil, e se é bom, se vai ajudar alguém, então, só se passar por essas três peneiras, eu devo então dizer. Se não passar por um desses três aspectos, se não é verdade, já está eliminado. Se não é útil, com a reflexão nós vamos ver, já está eliminado. Podendo ser verdade, que seja verdade, porém não é útil. Então, é um desejo egóico, é um desejo que quer dizer, fazer uma fofoca, por exemplo. E se isso que eu vou dizer é verdade, é bom, e se é útil, se vai ajudar alguém, eu digo. E se não vai ajudar, não digo. Então, se não passou pelas três peneiras, isso é porque tem origem num defeito psicológico, e eu não devo dizer, não devo fazer, não devo dizer ou fazer uma obra qualquer, o que seja lá o que for. Então, em todos os centros atuam os efeitos psicológicos, em todos os centros, no intelectual, no centro motor, no centro emocional, atua no centro emocional, quando se vê uma pessoa do sexo oposto na rua, por exemplo, nós temos vontade de dizer alguma coisa, de puxar uma conversa. Então, procuramos algo, qualquer coisa que seja, para dizer, para interagir com essa pessoa. Então, isso com certeza, tem origem em um defeito. Esse defeito está aqui, ó, em um desses aqui, a luxúria. Se nós já conhecemos a técnica da transmutação sexual, sabemos que a fornicação é prejudicial, e estamos alimentando com a luxúria, com esse pensamento, com essa emoção, que nós talvez nos sinta atração por essa pessoa, enamorado. Isso vem de um defeito psicológico. Então deve ser eliminado, deve ser pedida a morte à Mãe Divina, e ela vai eliminar o defeito, vai decapitar e vai liberar uma fração de essência que esse defeito leva preso. E vai então, com isso, essa fração de essência vai se juntar a esses 3%. E vai então fortalecer cada vez mais, vai se tornar 3,1%, 3,2%, 4% e assim por diante. Vai aumentando até chegar aos 100% de consciência, que é já o final do trabalho que nós temos que fazer. Então, ele atua no nosso centro instintivo. Também no centro instintivo atuam os defeitos. Com a gula, por exemplo. A gula, nós já não temos fome, mas os olhos veem e a barriga quer.
a mamãe dizia que o que os olhos vê, a barriga quer. O menino, todo menino quer, ele vê uma coisa, ele quer. Então, é gula. E nós adultos também temos a gula. Isso vem do centro instintivo, que é instintivamente sentimos vontade de comer aquilo, de tomar aquilo. E até dá fome, surge até fome quando se vê alguma coisa. Que não esteja com fome, mas um engano nos faz sentir fome. E nós vamos comer ou beber. Então, estar atento a todos os centros. Estar atento ao centro intelectual, à mente, aos pensamentos. Estar atento ao centro motor, à fala, aos movimentos. Ao centro emocional, estar atento. Porque se nós estamos vendo uma pessoa do sexo oposto pela primeira vez, nem sabemos o nome dela e já nos sentimos atraídos, enamorados, interessados por ela e queremos dizer alguma coisa, isso está claro para nós, deve estar claro que tem origem em um defeito psicológico. Jamais isso surge da essência. Então, estar atento a todos os centros, aos 5 centros: o centro intelectual, o centro motor, o centro emocional, o instintivo e o sexual. Então, ao perceber essa movimentação dentro de nós devemos usar essa arma que é a morte psicológica. Pedir à Mãe Divina que mate esse defeito. Mate esse defeito. Minha Mãe, elimine esse defeito. Desintegre esse defeito. Mate esse defeito. Uma dessas formas de petição. E a Mãe Divina vai atuar, porém que essa petição seja sincera. Não seja da boca para fora, como se diz. Que seja uma petição sincera, que esteja realmente interessado em eliminar os defeitos psicológicos. E esse trabalho deve surgir da nossa essência. Dessa essência, desses 3% que se tem, todos temos livres e adormecidos. É uma consciência objetiva, porém está adormecida. E a subconsciência, que se chama também na literatura psicológica, a psicologia se chama de subconsciência, do inconsciente. Esse inconsciente são esses 97%. Esse subconsciente ou inconsciente é esses 97% da nossa essência que estão aprisionados pelos defeitos psicológicos. Então, para despertar essa consciência, primeiro tem que liberar. É impossível despertar a consciência aprisionada. Ela não desperta porque ela vai atuar, ela vai agir em função do aprisionamento. Então, por exemplo, aqui na nossa psique, um defeito, uma chispinha aprisionada. Ela quer agir. A intenção pode ser boa, porque a intenção surge da essência. Talvez, mesmo aprisionada, ela tem uma boa intenção, mas a ação é equivocada porque está em função do defeito psicológico, que ela age em função dele, com interesses
com interesses próprios do defeito psicológico. Então, ela age em função do aprisionamento. Então, primeiro temos que destruir essa garrafa que se diz engarrafado, destruir a garrafa e liberar a essência. Então essa essência livre vai despertar. Então existem escolas pseudo-esotéricas que ensinam que primeiro tem que despertar a consciência para depois liberar. Isso é impossível. Primeiro tem que liberar. Ela precisa agir livre e não em função do aprisionamento. Primeiro temos que liberar a essência e após despertar, que essa consciência, essa essência livre vai despertar. Então o trabalho é o trabalho com os 3 fatores. Então a morte psicológica é o segundo. O terceiro é o sacrifício pela humanidade. Então, para eliminar um defeito, eu preciso ter méritos. E os méritos se adquirem com o sacrifício pela humanidade. Que é a prática do amor. Levar este ensinamento a outras pessoas. A toda pessoa que tiver oportunidade, eu devo comentar sobre esse ensinamento. Convidar, compartilhar nas redes sociais, compartilhar com colegas de trabalho, com familiares, com amigos. Se nós que estamos entrando em contato pela primeira vez com esse ensinamento, já podemos compartilhar. E mais tarde, se nós realmente estivermos interessados, nós vamos ter oportunidade de nos tornar um instrutor. Deste ensinamento. Vamos nos preparar e vamos nos tornar um instrutor. Então, o sacrifício pela humanidade não é um trabalho penoso, sacrifício. É o sacro ofício sagrado. É entregar este ensinamento gratuitamente e completo. Não podemos omitir nenhuma parte. Precisamos entregar os três fatores completos, o ensinamento completo. Porque se eu só entregar a morte, a pessoa vai continuar fornicando, ela vai desenvolver mais os defeitos, não vai conseguir morrer. Se eu só entregar o segundo e o terceiro, não vai conseguir, porque a fornicação é a causa de desenvolver os defeitos. Cada vez que se fornica, cada vez que se perde energia, se criam mais defeitos e se robustecem aqueles que já se têm. Então o trabalho deve ser completo. O nascimento, que é deixar de fornicar, primeiro temos que deixar de fornicar. A morte psicológica, a autoobservação e a morte psicológica. E o sacrifício é compartilhar com as demais pessoas. Já imediatamente nós conhecemos esse ensinamento, achamos interessante, já podemos praticar o terceiro fator, que é entregar, convidar outras pessoas, compartilhar com outras pessoas esse ensinamento. Já estamos praticando o terceiro fator e isso surge dentro de nós uma força, um ânimo
em aprender mais e mais para nos preparar e nos tornar um instrutor deste curso. Isto está aberto. Alguma pessoa tiver interesse em se tornar um instrutor, que nos escreva, e nós estamos prontos a colaborar na preparação dessa pessoa para que se torne um instrutor em sua cidade, em seu país, em onde esteja. Onde essa pessoa viva, ela pode abrir uma salinha em casa. Aqui no nosso caso, nós estamos em casa e entregamos o ensinamento. Podemos abrir uma salinha na nossa casa e entregar o ensinamento. Aqui nós fazemos desta forma online e também temos presencial. Aos domingos nós estamos aqui para receber pessoas que queiram assistir presencialmente a essas conferências. Então o nosso telefone WhatsApp ou Telegram é 55 é o Brasil, 62 a região, e o número é 991 92 9355. Esse é o nosso número WhatsApp ou Telegram. Que nos escrevam e sejam todos bem-vindos. Na descrição deste vídeo sempre nós disponibilizamos um link onde leva a um grupo que temos no WhatsApp, que então estaremos em contato e podemos interagir mais próximo. Então, muito obrigado a todos e boa noite.